Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Feliz Ano Novo! Que Deus derrame muitas graças e bênçãos nas nossas vidas, com muitas realizações. É que nós desejamos aqui do canal para você e para toda a sua família. E eu quero fazer o primeiro vídeo deste ano de 2024 falando de Nossa Mãe Santíssima, que aliás, todo primeiro dia de janeiro nós celebramos esse dogma de fé que é Nossa Senhora, Mãe de Deus. Então, iniciar o ano falando da Virgem Maria já é motivo de alegria e também motivo de fé, a qual nós recorremos a ela para que o nosso ano seja repleto de bênçãos e que Nossa Senhora nos acompanhe. Então, nesse vídeo, convido você a ficar comigo para que nós possamos adoçar já o nosso início de ano, falando daquela que é a doçura de Deus, que é Nossa Senhora. Então, com fé, vamos iniciar rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó amada Mãe Santíssima, nesse início de ano, a qual já celebramos este dogma de fé, que é a Senhora Mãe de Deus e nossa Mãe, nós recorremos ao Teu coração imaculado, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida, para toda a nossa família, para este ano que se inicia, para que nós possamos, Nossa Senhora, permanecer dentro do Teu coração imaculado, guiados pelo Teu maternal amor, para seguirmos o caminho de Teu Filho Jesus. Concede à Santa Mãe de Deus as bênçãos do céu sobre todos aqueles que estiverem conosco neste momento, derramando suas graças, Mãezinha, sobre a humanidade, que possamos trilhar um ano de paz, de amor, de misericórdia, menos conflitos e mais desejos de estarmos unidos ao Teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falando então desta maravilha, que é esse dogma de fé, Nossa Senhora, Mãe de Deus. Para isso hoje eu preparei e trouxe para nós um pouco daquilo que o Papa, o Santo Papa João Paulo II explica sobre este dogma de fé. Ele nos fala assim: a contemplação do mistério do nascimento do Salvador tem elevado o povo cristão não só a dirigir-se à Virgem Santa como Mãe de Jesus, como também reconhecê-la como Mãe de Deus. Essa verdade foi aprofundada e compreendida como pertencente ao patrimônio da fé da Igreja já desde os primeiros séculos da era cristã, até ser solenemente proclamada pelo Concílio de Éfeso no ano de 431. Então, Nossa Senhora foi proclamada Mãe de Deus como um dogma de fé através, solenemente através do Concílio de Éfeso no ano de 431. Para que a gente possa entender tudo isso, é bom a gente relembrar alguns pontos. Nós sabemos que Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que, se nós olharmos no princípio, Deus, ele se revela como eu sou, Eu sou aquele que sou, basta. Eu sou o Criador. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, como vemos lá em Gênesis, E segundo essa semelhança, imagem e semelhança de um Deus trino. Então Deus, mesmo sendo um único Deus, ele é um Deus em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós hoje podemos chamar Deus de Pai, porque Jesus Cristo veio ao mundo, mistério de amor, de um amor incomparável, Como que a gente pode às vezes pensar, como imaginar isso? Às vezes não conseguimos ter essa dimensão. Por quê? Se um Deus tão grande, que se diz eu sou, um Deus trino, um Deus soberano, se submete
a vir como homem, né? Poderia vir de várias maneiras, mas para nos salvar, para nos dar a graça da reconciliação daquilo que Adão e Eva se perdeu diante do pecado, para que nós pudéssemos de novo, em Jesus Cristo, sermos cordeiros do reino de Deus, sermos filhos de Deus. Em Jesus, quando nós somos batizados, nós recebemos essa graça. O primeiro, sacramento é o batismo, e tão importante, porque quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós alcançamos a graça de sermos pertencentes, de voltarmos a ter este vínculo, de podermos chamar Deus de Pai, em Jesus Cristo. Porque Jesus nos ensina, chamai, de Pai, eu vou ao Pai, é o vosso Pai. Então ele nos dá a graça de nos referirmos agora a Deus como Pai. E em Jesus Cristo também nós alcançamos a graça do Espírito Santo. Eu vou ao Pai, mas enviarei sobre vós o Paráclito, Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que revela, aquele que nos enche da graça, é o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito Santo que ao longo de toda a igreja, vem acompanhando a igreja, e revelando esses dogmas de fé, verdades que vêm de Deus. Nós não encontramos dentro do Evangelho, nós às vezes não encontramos esses dogmas, Por isso que fala, é um dogma que é um ato de fé. Você crê numa revelação que vem divina, que é algo que vem do Espírito Santo se revelando à igreja para nos dizer, olha, existe algo de amor, algo mais profundo, que é necessário ter uma fé para crer. Então nós cremos por fé, por acreditarmos nesta revelação do Espírito Santo. Então este mistério que eu estou falando um pouco desse Deus tão maravilhoso e misericordioso, Deus poderia vir de várias maneiras. Mas Deus desejou, foi vontade dele que ele viesse ao mundo como homem, quer dizer, se submeteu à natureza humana. E aí a gente também pode dizer, nossa, como, um Deus submete a ser criatura ao mesmo tempo, assim, a forma, de ser humano. Mas aí está o mistério. Deus, ele não deixa de ser Deus, porque não tinha como Deus deixar de ser Deus. Ele é Deus, não é? Então, mesmo ele assumindo a natureza humana, a forma humana, assim ele desejou, ele escolhe a Virgem Maria, Nossa Senhora, e aí ele vem ao mundo. Mas Deus não tem pecado. Então, ele não poderia vir de uma maneira como nós, com o pecado original. Não, ele veio sem o pecado. Então ele também escolhe Nossa Senhora e concede a ela esse sobrenatural dela também ser imaculada, sem o pecado e sem homem, sem nenhuma união conjugal, nesse sentido de união. Nossa Senhora foi o quê? O Espírito Santo desceu sobre ela e aí gerou o Filho de Deus, que é Cristo. Então, Jesus, ele assume a natureza humana 100%, com os traços, com o rosto de Nossa Senhora. Então, ele tinha... Por quê? Porque ele Deus desejou uma humana, que Nossa Senhora, para que ele pudesse vir ao mundo desta maneira. Mas sem perder a sua essência, que é Deus, mesmo assumindo a natureza humana. Então, a igreja foi entendendo, o Espírito Santo foi revelando que Deus não deixou de ser Deus. Não existe essa separação. Deus que é homem, Jesus homem, então Nossa Senhora era mãe só do homem. Então, a igreja entendeu que não, Nossa Senhora, ela se torna mãe de Deus. Por quê? Porque Deus, ele assume a natureza humana, mas ele não deixou de ser Deus. Ele diz muitas vezes, eu e o Pai somos um, eu vim do Pai, eu vim fazer a vontade do Pai e voltar depois, quando ele volta, ao Pai. Então, Deus, ele se torna, Jesus vem ao mundo, o verbo encarnado, ele se faz homem, mas ele não deixa de ser Deus.
Então, ele é 100% Deus, 100% homem. Então, nessa revelação, nessa clareza desse Deus, é que nós entendemos aquilo que o Espírito Santo revela à igreja e solenemente a igreja proclama como dogma de fé. Então, Nossa Senhora, ela não tem como ser só mãe de Deus, homem. Ela se torna mãe de Deus por vontade de Deus. É obra de Deus. Às vezes a nossa capacidade humana é limitada. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente quer entender Deus no nosso raciocínio, na nossa lógica humana. E não tem como entender Deus simplesmente numa lógica humana, senão um Deus divino. Então, quando nós pedimos a Deus a graça, que é a vida de oração, a vida de buscar a Deus, para quê? Para que nós possamos nos encher de Deus. Então, Deus vem em nosso socorro, Deus vem em nossa misericórdia, é Ele que nos sonda, Ele que revela as coisas. Como diz a Pedro, né? Quando ele pergunta, né, quem é que vocês estão, o que estão falando de mim? Quem eu sou, né? E Pedro fala, você é o Filho de Deus, né? Ele diz, feliz é você porque não foi você por si só, né? Mas graça de Deus que te revelou esta verdade. Então, é graça de Deus. Então, quando nós nos abrimos, primeiramente a entender que Deus é soberano, que é algo supremo, que é algo maior do que minha capacidade de entendimento, de compreensão, eu tenho a humildade de reconhecer que existe alguém que é maior do que eu estou submissa a Ele. Então, que quando Deus deseja, de uma certa maneira, como atos de amor, de misericórdia, e revelando o plano de amor para que nós amemos mais a Deus, que nós entendemos mais esse Deus que é amor, é puro amor. Então, se nós olharmos desde a criação, a vinda de Jesus, os dogmas da igreja, os sacramentos que Deus nos concede, tudo isso são atos de amor. Deus nos ama. Então, Ele não se cansa de nos dar vias para viver este amor, para buscar este amor, para desejar este amor e depois desejar ao ponto de, nossa, eu quero viver isso plenamente. Que é o que os santos desejaram. Eles desejaram o quê? O céu, muito mais do que as coisas da terra. Eles desejaram as coisas do alto. Eu quero o céu, eu quero viver este amor plenamente. Então são alimentos que o Senhor nos concede, para que nós possamos trilhar um caminho de fé, um caminho de amor, de misericórdia. Então, quando nós entendemos isso, o primeiro passo de entender que Deus é Deus, Deus é trino, Deus é amor, Deus é misericórdia, que Jesus veio ao mundo para nos salvar, Deus se dá, né, por cada um de nós, e aí vem também a nossa humildade também, quando nós olhamos Jesus na hóstia santa, porque às vezes a nossa fé fica falando, será que Jesus está ali mesmo? Será que é um Deus ali ou é um pão somente, um vinho? Não é uma representação? Não, é Jesus Cristo. Então, quando você tem esta fé de crer que não é Deus, Ele é um Deus que é o avesso, né, da nossa capacidade, porque a nossa capacidade, o nosso entendimento, a nossa inteligência, o nosso saber, ela sempre está ali, ó, na risca, competindo com o quê? Com o nosso orgulho. De nós ter a inteligência, o saber, voltada sempre no orgulho, da soberba, né? Do alto, né? Conhecimento para dominação, para dar a solução, para ter a clareza, né? Então, eu tenho domínio daquela situação porque eu tenho clareza. Por que as pessoas às vezes têm dificuldade caminhando na fé? Porque às vezes a fé é um passo de cada vez. E às vezes é um passo no escuro. Nós não estamos enxergando, né? Aquela expectativa daquilo que ainda virá. Então, assim, às vezes ela é dificultada, por quê? Por causa do nosso orgulho, do nosso soberba. Agora, quando eu acredito em Deus, essa plenitude, e que a capacidade, o entendimento, a sabedoria de Deus é totalmente oposto daquilo, né, do meu saber, eu me submeto. Eu submeto a entender, a compreender que Deus é Deus e que os planos dele são muito maiores do que a minha capacidade de entendimento. Então, eu entendo que Deus pode se fazer tão pequeno
está ali num pedaço de pão e no vinho, que já não é, mas é o corpo e o sangue dele. Pela graça divina, é graça. Tudo é graça de Deus. Então também posso crer que se Deus se manifesta como Deus, mesmo assumindo a natureza humana, sem perder a sua divindade, Nossa Senhora, por ser escolhida, é escolha, né? Às vezes a gente não quer, não, é idolatria. Não é idolatria. É você aceitar o quê? Que Deus, Ele escolhe, Ele ama, Ele desejou, Ele escolheu, Ele fez a sua imagem e semelhança numa plenitude de amor imensa, Nossa Senhora, e escolheu porque Ele queria vir desta maneira ao mundo, nesta via. E Ele então desejou que Nossa Senhora fosse a sua mãe. Misericórdia, obra de Deus, plano de salvação de Deus. O que cabe a mim e a você é, de vez de pôr empecilhos para o entendimento, de pôr dúvidas no coração, incredulidade, porque hoje o que gira em volta é tudo será, né? É o mimimi, é o não pode isso, não pode aquilo, é o julgamento, a condenação, é briga, um fala alto, fala bem, ninguém se resolve, né? Não, é o amor pleno de Deus quando você diz, não, Ele assim o desejou. Então é graça eu acolher isso, é graça eu ter Nossa Senhora para estar comigo, é graça eu poder recorrer a ela, é graça eu poder estar junto da Virgem Maria, de desejar viver este amor, porque Deus me permite. Ele permite. Então, assim, isso não é, por mais como nós somos limitados, meu irmão, por mais que nós queremos amar a Deus plenamente, nós somos limitados. A nossa humanidade é falha. Então, não há perigo de amar plenamente a Virgem Maria, porque por mais que você a ame, você nunca vai amá-la, né, o bastante diante daquilo que o próprio Deus a amou. Então, não tenha medo de vivenciar isso e ter esta fé viva, não é? De Nossa Senhora. Só quero ler mais um negocinho aqui que é importante para que a gente possa entender realmente isso que nós estamos partilhando hoje. Ele continua dizendo assim, ó, na primeira comunidade cristã, enquanto cresce entre os discípulos a consciência de que Jesus é o Filho de Deus, resulta bem mais claro que Maria é a Theotokos, que é Mãe de Deus. Trata-se de um título que não aparece explicitamente nos textos evangélicos, como nós falamos agora, né? Embora eles recordem a Mãe de Jesus e afirme que ele é Deus. João 20, 28. Em todo caso, Maria é apresentada como mãe do Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 12 a 23. Então, Nossa Senhora é mãe de Deus. Theotokos, né? Já no século III, como se deduz de um antigo testemunho escrito, os cristãos do Egito dirigiam-se a Maria com esta oração: sobre a vossa proteção, procuramos refúgio. Mãe, Santa Mãe de Deus, não desprezei as súplicas de nós, que estamos na prova. Livrai-nos de todo o perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Olha que lindo. Nesse antigo testemunho, a expressão Theotokos, Mãe de Deus, aparece pela primeira vez de forma explícita. Então, Deus já vinha revelando desde o princípio. Então, assim, amar a Nossa Senhora, tê-la como Mãe de Deus, aceitar, confiar e ter ela como nossa mãe, é recorrer a ela. Fazer esta oração belíssima, né? A vossa proteção procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus. Procurar o refúgio, o amor em Nossa Senhora. Confiar em Nossa Senhora. Então, que esse início de ano, o que eu mais desejo para você é que você não tenha medo de amar Nossa Senhora, de se consagrar a ela, de se entregar plenamente a ela. É o caminho mais seguro. Se muitas vezes nós temos dúvidas, se nossa fé fica abalada, se muitas vezes ouvimos coisas que nos entristecem, se muitas vezes o demônio vem para querer semear divisão, ódio, guerra,
Como discernir as coisas, se são de Deus, se não são de Deus? Porque o mais difícil até de obedecer a Deus é você discernir se isso é de Deus ou não é de Deus. Até nas coisas, né, que não são de Deus hoje em dia, às vezes é difícil você, nossa, será que isso é bom ou é ruim? Então, o caminho mais seguro é a Virgem Maria. Estar com ela, pedir a ela, mãe, vem em meu socorro, me protege nesses momentos mais difíceis, me dá clareza para que, como a senhora teve a clareza de cumprir a vontade de Deus, de estar com Deus, de ser plena de Deus, de encontrar graça diante de Deus, me ajuda a ser fiel até o final, me ajuda a ter neste ano um ano abençoado, um ano onde eu possa realizar a vontade de Deus na minha vida, um ano onde minha família possa realizar o plano de Deus na vida toda deles, para que seja um ano abençoado, um ano de paz, onde o seu coração triunfe, Nossa Senhora, e nós possamos nos alegrar em Ti, para alegrar o coração de Jesus Cristo. Que Nossa Senhora interceda por nós. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.